Boa tarde, começando aí mais um programa Procure Seus Direitos. O programa de hoje nós vamos responder a uma pergunta muito oportuna. A pergunta vem de seu João Deuclésio. Ele pergunta: Ney Júnior, eu comprei uma casa de conjunto e assinei um papel com quem me vendeu que eles até chamam de um tal de contrato de gaveta. Tá? E não teve nada em cartório, nada em banco. E ele pergunta o que é que eu tenho a dizer, orientá-lo sobre essa situação. Preste atenção, você precisa ver onde está o seu direito, que é o que eu vou lhe dizer aqui, lhe explicar aqui no programa de hoje. O chamado contrato de gaveta é um contrato típico de transferência de direitos e obrigações, onde uma pessoa que adquiriu um imóvel, através de um financiamento habitacional, vende particularmente esse imóvel e transfere o financiamento a um terceiro, a uma pessoa que não tem nada a ver com a relação inicial, e vende e não comunica ao banco. Essa prática tem pleno valor jurídico preste atenção, entre quem compra e quem vende. Porém, isto é importante, não tem valor jurídico perante o banco ou então o agente financeiro. Certo? Segundo a legislação, você pode dizer que conhece alguém que comprou uma casa com esse contrato e ela foi legalizada junto ao banco financiador. É verdade, no passado isso existiu. Existiam casos de reconhecimento destes chamados contratos de gavetas e perdões, entre aspas, para contratos assinados somente até dia 25 de outubro de 1996. Depois dessa data, não há nenhuma lei de anistia. Logo, portanto, qualquer contrato firmado hoje em dia não conta com proteção legal para ser válido junto ao agente financeiro ou banco. Se você adquirir, por exemplo, um imóvel financiado mediante um contrato de gaveta, peça a ajuda de um advogado para redigir o contrato. Isto para que você não corra o risco de perder o imóvel, caso quem venda, tá certo, venha a falecer, ou caso você atrase algumas parcelas. E também para que você possa representar quem vendeu junto ao banco, os órgãos estaduais e municipais. Outra advertência que eu faço para você, para quem vendeu uma casa financiada mediante o contrato de gaveta, é o seguinte: exija garantias para o pagamento da dívida e certifique-se quem é a pessoa compradora, porque é o seu nome que vai aparecer perante o banco. E caso o comprador não pague, preste atenção, caso o comprador, o terceiro, não pague, é o seu nome que vai parar no SPC ou então no Serasa. Cuidado, tá certo? Em conclusão, eu oriento o senhor dizendo o seguinte: mesmo sem valer perante o banco que financiou a casa, o contrato de gaveta valerá entre o comprador e o vendedor. Inclusive, se o vendedor vier a falecer, você que comprou pode exigir dos herdeiros a quitação do financiamento, bem como, evidentemente, a transferência do imóvel para o seu nome. Sempre sendo prudente, né, ter sido incluída no contrato uma cláusula nesse sentido. Tá certo? Outra dica também muito importante, que não tem a ver com financiamento de casa, mas que acontece demais e eu tenho sido muito questionado sobre isso, sobre a questão do talão de cheque. Tome cuidado com o seu talão de cheque. Para quem usa ainda talão de cheque, porque hoje as pessoas, até mesmo por segurança e por facilidade, utilizam muito o cartão de crédito ou o cartão de débito, mas ainda tem muita gente que usa o talão de cheque. Então, eu vou dar aí algumas dicas que é importante para você que utiliza talão de cheque. Primeiro, carregue apenas algumas folhas com você. Não ande com o talão completo, não é necessário. Se você sabe que no dia você vai usar apenas 3, 4 folhas, você anda aí com 5. Se você vai usar 2, você anda com 3. Até isso aí pode evitar problemas, tipo assalto, que você possa vir a sofrer. Tá certo? Outra coisa, guarde sempre as folhas separadas dos documentos e preencha os cheques sempre nominais e cruzados, sem deixar espaços em branco. Tá bom? O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui, mas fique de olho nos seus direitos. E amanhã a gente volta com mais um programa. Até logo, boa tarde.